Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast Palavreiada, né? Diretamente dos estúdios do Unifia, gentilmente cedido pelo professor Fábio, para a gente trazer para vocês entrevistas de gente relevante e papo interessante. Eu sou Edgar Jorge e tenho aqui o meu parceiro de aventura. O seu nome mesmo? Eu sou Fernando Pagan. Olá, Edgar, tudo bem? Olá, Fernando Pagan, você vai bem? Tudo ótimo. E quem que a gente trouxe de convidado? Olha, eu vou ler o nome dele aqui porque eu não conheço. João Carlos Toledo Garcia Júnior. Eu também não conheço. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. João Carlos Toledo Garcia Júnior. Mas aqui tem uma outra informação. É o Juca. É o Juca? É o Juca. Grande Juca. Tudo bem, Juca? Tudo Seja bem. bem-vindo. Boa tarde. Ao podcast. Bom dia, boa noite. Isso. Tudo bem, tudo bom? Boa Edgar, madrugada Fernando. também, né? Boa madrugada para quem vai assistir 2 horas da manhã. Exatamente. Juca, seja bem-vindo ao nosso podcast Palavreiada. E para começarmos, então explique quem é esse João Carlos Toledo Garcia Júnior. Boa noite. Aliás, Juca. É um prazerzaço estar aqui nesse programa, né? Palavreiada. É. Eu já assisti alguns, né? Esses dias aí. O Edgar já me mandou. Então, uma honra estar aqui, né? Com vocês hoje para contar um pouco da minha história. A honra é nossa. Esse João Carlos aí nasceu em São Paulo em 67, né? E veio para Amparo com 16, 17 anos. Aí se transformou no Juca. E João Carlos nem pensava em ser cantor, né? Nem vocalista de rock. E acho que a partir aí dos 16 anos mais ou menos, que se interessou pela música, né? Então já foi em São Paulo, então? Porque Então, em São Paulo eu comecei a escutar. Então eu Então comecei fale um pouquinho então sobre o que você conheceu em São Paulo que fez com que Isso. você fosse referência no rock. A primeira lembrança que eu tenho de ver um disco de rock, eu estava passeando no shopping Guatemi, até então só tinha aquele shopping em São Paulo, né? Foi o primeiro. E vi uma capa, 2 capas, aliás, do Iron Maiden, dos 2 primeiros discos, que era 80 e 81. E aquilo lá me chamou muita atenção, sabe? Porque eu tinha 13 anos, né? E quando eu vi aquela capa, eu falei, o que será que é isso? Coisa meio psicodélica. Psicodélica, meio, né? Chamativa. A capa, essas primeiras capas do Iron era aquela figura do Ed, né? Que eles usam até hoje em todos os discos, né? Então me chamou muito a atenção. Só que eu não tinha acesso para escutar, né? A gente não tinha internet, né? Teria que comprar o disco para poder conhecer, né? E com 13 anos também não tinha condições de comprar. E também não pedi para minha mãe e foi passando. Eu acredito que um pouco depois, a minha irmã um pouco depois minha irmã ganhou um disco do Pink Floyd. Esse disco era de 76, só que foi um pouquinho depois de 80. E foi ali que eu peguei o disco e escutei e falei, ali foi paixão à primeira vista, né? Qual que é o álbum do Pink Floyd? The Wall. The Wall. Que era o capa dupla. Nada menos que The Wall, né? Um baita disco, aquela capa dupla com 2 discos e cheio de foto, desenho, aquilo lá também me chamou a atenção demais e eu curti o som demais, né? A partir daí eu comprei um Queen, aquele The Game, e fui conhecendo outras bandas e assim foi vindo a paixão pelo rock, pela música. Você começou pelo andar de cima, né? Da prateleira, na prateleira de cima, né? Do rock. Eu acho que era mais fácil de conhecer essas bandas primeiro, né? Na época, né? Do que a gente vai fuçar depois, quando você gosta. Você começa a ler o lado B, né? O lado B, exatamente. E meu pai era um grande colecionador de MPB. Então ele tinha coleção de Caetano Veloso, Chico, MPB4, Quarteto em Si. Eu lembro de eu escutar todos esses discos. Ele gostava demais, meu tio era compositor de MPB, então a música já estava na família, né?
Então eu já vinha escutando, já me interessava por música. Mas o rock foi o que bateu para mim ali de primeira, né? Foi o que me interessou demais. Né? E aí você chega a Amparo, interior. A tradição do interior é mais a música sertaneja. Sim. E como que você foi encontrar aqui a galera do rock? Então, a gente vai se encontrando, né? A gente vai se encontrando. É um negócio bem estranho, assim, porque você conhece um, daquele um te apresenta outro, e aí você vai formando aquela galerinha, né? Tudo adolescente. Aí um mostra um som para um, o outro mostra para o outro, e assim vai. Aí foi formando essa galera que foi exatamente uma parte aí da galera do Executor, né? Que foi minha primeira banda. Mas, não vamos pular a etapa aqui, a primeira banda que eu cantei foi com o Paulo Miota, ex-prefeito, o Beto Turato, que era o primo dele, guitarrista, o Hernani, que é pai da Carol... Hernani Ferrari. Hernani Ferrari, que era da Nova Onda, né? No baixo. No baixo foi essa primeira banda, porque eu entrei no lugar do Rinaldo José Armelino. A gente tava falando da família aqui em off, né? Então foi essa minha primeira banda, que era uma banda de rock, era uma banda que tocava Made in Brasil, Traje a Rigor, as bandas da época, Ira, né? Camisa de Vênus. Ali foi o primeiro passo ali, né? Como que chamava a banda? Havia um nome? Quando eu entrei eu não me lembro, porque isso daí faz muito tempo, estou falando de, eu acho que 38 anos, sei lá, por aí. O primeiro nome eu não me lembro, mas depois a gente colocou o nome de Ases do Espaço. Só que aí foram trocando as peças até chegar o pessoal que depois ficou comigo aí por anos, né? A gente foi trocando e foi mudando de nome até chegar onde nós vamos chegar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos chegar. Como é que você se viu cantor? Foi assumiu a frente. Engraçado, Edgar, assim, eu não era de cantar em casa, né? Porque tem gente que se descobre assim sozinho, né? Cantando no banheiro, cantando no quarto, pegando uma vassoura. Esse era o meu caso, né? Cantar no banheiro. Pegar uma vassoura, eu nunca fui assim. Eu me lembro, as minhas primeiras lembranças foi sentado na frente do Clube 8, naquele outro lado, aquela esquininha que a gente ficava ali. E alguém puxou uma música ali, batucando na mão mesmo, e eu comecei a cantar. Aí um amigo meu falou, pô, Juca, você tem a voz legal, cara. Por que você não vai cantar, né? Eu falei, aqui cantar, ok. E aí foi passando. Aí eu me lembro que teve um festival no Clube 8, naquela época tinha muito festival de MPB, né? E quem foi cantar foi o Mário Moraes, com uma banda lá, e a gente foi assistir. A gente era mais ou menos da mesma turma. E eu fui nesse festival ali como torcida da banda do Mário. Eu não me lembro quem que tocava com ele, mas eu me lembro muito bem dele. E eu me lembro que ele falou que estava precisando de um backing vocal e tal. Até teria oportunidade de eu ir, mas eu era tímido demais na época. Eu falei, não vou, tal, e passou essa fase aí. Só que eu fiquei com aquele, né, o bichinho picou, daí ficou aquele negócio, pô, quero cantar. Foi, acho que quando teve a oportunidade com a banda que eu citei aqui, né, do Paulinho, do Beto. Então você já começou a cantar então já nessa... Passou um tempinho ali, mas a primeira vez mesmo, essa eu tinha que lembrar, né? Que foi quando, porque assim, as pessoas me perguntam, eu acho que vocês iam perguntar isso para mim também, qual foi a primeira vez que você cantou profissionalmente ou num festival, né? Foi um festival que teve no Floresta, eu não me lembro o ano, eu me lembro a moto que eu tinha no ano, que era uma RDZ 83, então eu guardei essa etapa da vida aí pela moto que eu tinha, que era 83, mas eu acredito que foi no final do ano, porque não estava frio. Então eu penso que foi ali já chegando no verão, e tinha muito esse tipo de festival na região, né? Em Amparo, na região. E ali eu fui numa composição deles, já era um rock, e a gente ficou em terceiro lugar porque eu esqueci a primeira parte da letra.
eu já entrei na segunda parte. Então até os jurados depois me chamaram de canto e falaram, vocês foram muito bem, era para vocês até ter sido melhor colocado, mas você esqueceu a primeira parte da letra. E esse foi um problema que eu carrego pela vida inteira. Que é sempre ter uma colinha ali, porque eu sou uma negação de guardar. Já superou, vai. O primeiro mico, né? É o primeiro mico. É um orangotango, esse daqui é um gorila. Mas não é fácil, né, encarar o público. Não é fácil, você fica nervoso. Imagina fácil. a primeira vez, eu tinha... A gente tá falando de 83, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então foi a primeira, assim, né? Não, 83 não. Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17, porque com 20 eu já estava cantando, né? Bom, e aí já podemos ir para a banda Executor? Podemos. Porque já aí depois aí você vai montar a banda Sim. Executor. Aí depois do Oásis do Espaço, né, que a gente falou aqui, o Beba, Elias e Paulo, que a gente tocou por 30 anos junto, eles montaram uma banda que estava precisando de um vocalista. Eu estava morando em São Paulo na época. E aí eles me ligaram e falaram, Juca, a gente montou uma banda assim, tal. Mas era para tocar, ainda não estava no Executor, a gente ainda ia chegar no som do Executor. Era para tocar Metallica, Slayer, as bandas mais pesadas da época. Ali, seria cover. Isso daí, essas bandas elas começaram a despontar em 83, né? 82, 83. Outras bandas como Manowar, o mesmo Iron, bandas clássicas, né? Aí eles me chamaram, eu falei, lógico, vou, porque já era o que eu queria, né? Aí eu falei, vamos marcar um ensaio e vim para Amparo. Eu estava trabalhando em São Paulo, vinha final de semana e a gente começou a ensaiar. Mas até chegar no Executor, ele passou por 2, 3, 4 nomes diferentes, até chegar falando, não, agora a gente é esse som que a gente quer, que era o thrash metal, né? Que é uma subdivisão do heavy metal, para quem não sabe, né? Tem várias subdivisões, né? E o que caracteriza o thrash para as pessoas? O thrash era um heavy metal mais rápido, com riffs na guitarra poderosos, assim, muito solo, vocal rasgado, grito bem né? rápido, muito rápido na bateria, 2 bumbos, um som assim 180 por hora, vamos dizer assim, comparando com o heavy metal clássico, né? Era um som para você descabelar ali, se jogar do palco, que é o que a gente chama de mosh, bate cabeça, bate cabelo, né? É um som rebelde, né? Como a gente estava falando em off aqui também. Vinha da rebeldia da mistura, da rebeldia do punk com o som do heavy metal pesado, né? Não deixa de ser pesado, né? Porque guitarra, 2 guitarras, baixo. E quando a gente pensa, né, no thrash metal, no heavy metal de maneira geral, existe, principalmente na década de 80, havia um certo preconceito. Você concorda com isso? Vocês sofreram algum tipo de preconceito por esse tipo? Concordo. De serem rebeldes, né? Que são pessoas então que estão quebrando paradigmas da sociedade do bom comportado, né? Da pessoa boa comportada na sociedade. Sim. Teve algum caso que vocês tiveram que lidar assim mais explicitamente? Eu acho que não, aqui em Amparo não, porque a gente era praticamente conhecido também de todo mundo, né? Foi conhecendo mais ao longo do tempo. Mas sempre teve, né? Isso daí, esse preconceito sempre teve com quem é diferente, né? E o roqueiro é bem diferente até hoje, né? Exato. Você vai num show de rock, você vê aquela 80 mil pessoas de preto, tatuado, cabelo colorido. Usava muito na época, acho que usava mais naquela época até do que hoje, aqueles spikes, que eram aquelas... cinto de bala, era um negócio assim. Então eu acho que tudo que é diferente leva também um preconceito da parte da sociedade, né? Porque eu acho que se a gente não sofre direto, você também sente alguma coisa, né? Num lugar que você entra que não é aquele lugar que você está ali, que é a sua tribo, né? Você se sente um pouco
Eu me lembro, a gente foi assistir um show em São Paulo, em Pinheiros, em 89, e a gente foi numa pizzaria no Jardins, e com jaqueta de couro, cabeludo, o garçom já, né, falou, só que a gente trabalhava, tinha o dinheiro para comer a pizza ali, né, e era uma pizzaria fina, mas era o mesmo dinheiro, né, a pizza custava a mesma coisa para nós, né, mas eu acho que esse sentir, assim, que... Tipo, chegaram os maus elementos aqui, né? Vamos ficar de olho, né? Sempre foi assim, né? Faz parte. Acho que faz parte. Se você não fosse músico, o que você faria da sua vida? Eu acho que eu trabalharia de carro, fazendo translado. Essa então, não, assim, só uma brincadeira, porque eu tenho, o músico sempre tem um segundo trabalho, né? Alguns, lógico que não, mas um músico que não despontou, que não ganhou muito dinheiro, que não tem uma empresa ali, sempre foi assim, teve um trabalho paralelo, né? Mas eu fiz milhares de coisas na vida, assim, fui vendedor, trabalhei com madeira, fui para fora, fui trabalhar com tudo lá, lavei prato. Para fora onde? Em Londres, eu fui para Londres em 2007, fiquei até 2011. Então lá eu trabalhei com tudo, até com construção civil, que eu nunca não sabia nem pregar um prego, né? Então você vai se descobrindo, né? Com a necessidade, né? Mas eu acho que se fosse... Eu tive a oportunidade de, quando eu terminei o colegial, eu queria muito ser engenheiro civil, né? Porque eu adoro arquitetura e parte de construção até hoje. Só que eu não segui. Eu acho que a música, eu tinha aquele sonho, né, na minha banda despontar e fui sempre pro lado da música. Então fui deixando o estudo de lado e fiz minha carreira praticamente na música, né? Perfeito. Tô com ela até hoje, né? Perfeito. E é interessante quando você coloca que de fato, né, tudo que é novo causa um estranhamento, ou tudo que sai, né, do senso comum causa um estranhamento. Na década de 90 isso acontece com o hip hop, com o rap, né? Sim. Então quando começam a despontar os primeiros músicos lá em 1989, na Estação São Bento, né, que aí surgem os Racionais e tudo mais também. Eu me lembro muito bem que era muito comum também as pessoas falarem, né, essas músicas de marginais, de criminosos, e não é assim. Você pega o punk rock também, que a gente comentou a respeito, né, do Clemente até antes de começar também. Sim. Né, no livro lá ele acaba relatando várias situações, né, de como eles eram mal vistos pelo senso comum, pela sociedade mais conservadora. Sim. Olha, e você citou o seguinte, né, que assim, a banda não despontou, mas despontou sim, porque quando a gente olha aqui a gente vê vários lançamentos, e lógico que a gente vai falar sobre outras situações, mas em 2014 vocês fizeram uma turnê na Europa. Sim. Né? Não sei se a informação está condizente, mas 19 shows, passando por Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra. Então, ou seja, saia daqui, do interior de São Paulo, e fazer uma turnê levando thrash metal lá para a Europa, isso é muito representativo. Então, conte-nos sobre essa turnê e também, né, os álbuns também, se você já quiser falar um pouquinho. Sim. Fique à vontade. O Executor, assim, como eu vim aqui para falar da minha história, não tem como não falar do Executor, porque tudo que aconteceu, desde o começo até chegar nesse topo, né, que para nós foi o topo. Quando eu falo que a gente não despontou assim, digo financeiramente no Brasil, ou despontar no Brasil como uma banda que a gente até tentou também com Tempo Livre, na época, no final dos anos 90. Eu acho que assim, você viver só da música, né? Eu acho que o heavy metal, as subdivisões do heavy metal, foram pouquíssimas bandas no Brasil que conseguiram viver disso, né? E até hoje também ainda, né, tipo, deu o exemplo do Ratos do Porão, né, ou Como Inocentes também. Lógico, eles são bandas que estão ali no top 10, né, do Brasil. Sepultura foi aqui, né? O Angra, tem o Crisium no death metal também, que o pessoal não conhece, mas é uma das bandas mais conceituadas no meio do death, né? Mas eu acho que para nós, né, chegar nessa turnê da Europa foi o que a gente queria desde o começo.
Quando a gente juntou e ensaiava num quartinho de uma casa, fazendo música, a gente sonhava com isso, porque a gente via as bandas lá fora, né? Fazendo turnê, vendendo disco, tocando por aí. Então a gente sempre sonhou com isso. E ir para a Europa em 2014 foi o ápice, né, do Executor. Então, toda a nossa trajetória, desde 87, a gente ficou parado, lógico, a gente ficou parado, aí teve um hiato aí de 10 anos, né? Entre 91 e 2001. Quando a gente voltou em 2001, em 2004, 2005, a gente estava bem focado mesmo em gravar. Foi aí que a gente gravou 3 discos seguidos, depois veio o DVD. Então a gente queria, assim, tocar muito no Brasil e tocar para fora. Foi o que a gente foi conquistando aos poucos para chegar lá. Não foi uma turnê, a gente fala isso abertamente, não, a gente gastou para ir lá fora, teve shows pagos, mas teve muita coisa que a gente colocou dinheiro, lógico. Era uma banda que a gente até então desconhecida, mas quando a gente chegou lá, a gente viu também que não era bem assim. O pessoal conhecia, o pessoal que foi nos shows lá em cada país. Era de responsa, em cada cidade. Era considerado uma banda representativa. É porque o underground, assim, o pessoal que gosta de heavy metal, eu acho que acredito em outros estilos também, são pessoas que gostam de estudar, de pesquisar, né? De fuçar. Então, pô, que banda que é legal. Ainda mais hoje com a internet é muito fácil, né? Você vai no YouTube lá, coloca uma banda que você gosta, o YouTube mesmo vai fazendo o trabalho para você, né? Na época não. A gente começou, tem o cassete aqui, esse cassete agora de 2019. Mas quando a gente começou, a gente trocava fitas, colocava em correspondência e mandava para o mundo inteiro. E começou a receber fitas de outras bandas. Chegava a carta da Polônia, do Japão, de toda a Europa, dos Estados Unidos. A gente começou a fazer contato e trocando informação ali, né? A gente mandava o nosso som e eles mandavam o som deles de volta para nós. Então, foi todo um processo até chegar nessa turnê aí, né? Foi uma longa história, né? Mas a turnê foi o ápice, assim, do Executor e da minha carreira também, né? Como vocalista aí. Chegar e falar assim, quando terminou eu falei, pronto, se vier outra tudo bem, mas se não acontecer eu já estou realizado na música, porque às vezes não é o dinheiro, né? Prazer. É o prazer, é você conquistar aquilo, né? Era o que a gente queria, desde o começo. Ir lá e fazer shows. E foi o que a gente conseguiu. E o que são esses discos todos que estão aí em cima da mesa? Você bagunçou a nossa mesa. Eu trouxe aqui, só para lembrar, né? E para mostrar para a galera que está assistindo aí. Esse aqui, que foi o começo do Executor, que foi de 91. Tem a capa original aqui, né? O disco preto ainda, LPzão, preto, mofado. Muito antigo. Com encarte e tudo. Era aquele disco legal da época, né? O que tinha de direito, né? Não era um The Wall capa dupla, mas era com encarte. Esse aqui foi o começo de tudo, né? A partir desse disco aqui que a gente conseguiu muita coisa, muito show, fez muito show. Aí, depois dele... Posso só interromper um pouquinho? Sim, Juca? sim. Já que você falou sobre o Iron, que chamou sua atenção por causa da capa, projeto gráfico, e esse projeto gráfico desse LP? Esse aqui foi um amigo nosso, a gente tinha uma banda muito amiga nossa do Tormenta, de uns amigos nossos de São Paulo. A gente tocava junto, ia na casa deles em São Paulo, ia pra show junto, ficou uma banda amiga, né? E esse cara que fez essa capa aqui, o Lobo, ele era um desenhista na época, tinha feito, acho que ele fazia desenho para Ratos de Porão, para outras bandas lá em São Paulo. E a gente deu essa proposta aí, ele falou, vou fazer um desenho para vocês e mandou pra gente. A gente adorou na época, né? Que era pelo nome do disco, que é Rotten Authorities, né? A gente era uma banda totalmente contra o sistema todo, né?
da política e tal, rebelde, né? Aqueles jovens rebeldes, e a gente achou o máximo, assim, falou, não, a capa chamativa tem a nossa com cara. essa daí, é a nossa cara. Perfeito. Ela tem uma linha, assim, o thrash metal tem essa linha de capas desenhadas, assim, tem artistas de fora muito conhecidos por fazer essas capas, né? Eu vou te perguntar, vou fazer um mergulho exatamente no lado inverso do thrash, que onde aí você fez o Tempo Livre, né? Que Sim. o Tempo Livre já é o pop rock, né? O Tempo Livre pop rock. Era outra pegada, né? E vocês Sim. ficaram também décadas aí. Ficamos 30 anos, né? 30 anos, que era uma baita banda, né? Uma baita banda, né? O Tempo Livre, o Tempo Livre já existia, foi o Joel, o Fábio Natariani, que era o vocalista, o Paulo, que ficou no baixo por todo o tempo, o Beba, foram eles que começaram a banda. E se não me engano, o Rodolfo no teclado. Quando o Fábio Natariani saiu e o Joel da guitarra saiu, eles me convidaram, o Paulo e o Beba já tocavam com a gente no Executor. Aí eles me convidaram o Elias para ir fazer a guitarra. Eu e o Elias, a gente meio que torceu o nariz, porque era uma banda pop rock. E a gente ainda tava nessa pegada do Executor, com o thrash também. Não, mas o que tem que cantar? Não, tem que cantar Paralamas. Eu falei, mas nunca. Eu falei, não vou, tem que cantar reggae ou outros tipos de som, porque tocava várias coisas, né? Sim. Daí eu falei, não, mas vamos, a gente tem um monte de data para fazer e tal. Bom, vamos fazer um ensaio. Aí a gente foi, a partir desse primeiro ensaio também a gente não saiu e ficou aí por 30 anos. Mas eu falo hoje que a gente aprendeu demais ter saído dessa linha do heavy metal, do thrash, porque a gente tocava thrash que era legal, tecnicamente falando, era legal de se fazer, mas a gente aprende demais quando você vai tocar outras coisas e cantar também, né? E também saiu daquele preconceitozinho também, né? Deixamos a camiseta preta um pouco de lado, E se renderam, né? Sim, porque daí começou a aparecer um monte de coisa, né? Tocar em clube. Aí a gente chegou a fazer carnaval, aí começa a aparecer um monte de coisa, né? Você começa a ir por outros lados também. Que é tudo música, né? É tudo música. Tem os roqueiros mais... Não tem o negócio de você se render a isso ou aquilo, mas é tudo música, né? É arte, Os né? roqueiros mais radicais não gostavam, né? Que a gente fazia. Pô, o vocalista do Executor tá cantando samba você né? não quis escutar. Mas a gente vai aprendendo e também financeiramente você vai precisando também, vai aparecendo, você vai fazendo, vai vendendo. Uma banda é assim, né? Ela vive também do que precisa, né? Você reparou que a gente não tem compromisso com a cronologia, o que vem antes, o que vem depois. Tá ótimo. Então é um pouco caótico aqui também. Ou uma palavra bonita, digressão. A gente faz várias digressões. Nós vamos Exatamente. no futuro. Então aí só para comprovar que isso acontece mesmo, então eu volto a falar sobre o Executor. Sim. A banda então foi formada original pelo Juca, você, vocal e baixo, o Paulo Elias na guitarra e o Beba na bateria. Sim. Né? E o primeiro álbum então que você mostrou para nós é de 91. Esse é o de 91, Rotten Authorities. Esse que depois saiu em CD. Até um negócio interessante aqui. Esse disco aqui foi lançado simultaneamente aqui no Brasil e na Europa, pela Heavy Metal Mania. Eles tinham um selo lá, então saiu simultaneamente aqui e na Europa. A gente não era nem conhecido aqui praticamente e saiu lá. Por isso que depois, quando a gente foi para lá, já tinha bastante gente que conhecia. Uhum. E aí depois veio o segundo álbum. Aí veio o segundo, esse aqui, o Psychotic Mind. Isso. Esse, que é de 2004. 2004, se não me engano. 2000, não é? 2001.
Por aí, mais ou menos. 2001. Se a informação não estiver... Depois veio O problema aqui é que ele faz pesquisa, viu? Às vezes a pesquisa Ah, está errada. pesquisar, ué, Às vezes a pesquisa está errada. Aí esse daqui já tinha uma produção bem mais legal. Essa foto aqui é no Grêmio, ali na Beneficência Portuguesa. Não dá para saber, né? A gente usava muito. A gente adorava esse hospital aí. Até tem fotos, acho que em outro lugar de lá. Tem muita foto de lá. A gente adorava aquelas escadarias, aqueles arcos que tinham lá embaixo. Aqui, ó. Deixa aqui. Agora ficou mais... Tá vendo? A escadaria Agora aqui da frente, né? Que é a beneficência mesmo. Então depois veio esse aqui, que é o Come to Your Hell, também foi lançado. Esse aqui foi lançado pela Kill Again Records, que é de Brasília. Que é um selo de lá. Foi lançado lá e foi lançado também, ele distribuía fora. E tá lacrado esse daqui, hein? Tá lacrado, né? Que bacana. Esse é uma relíquia. Esse aqui tá quebrado, estilhaçado, como muitos CDs aí, né? Isso é o normal, né? Esse é o normal. Todo suporte que guarda o CD, isso é normal. E esse aqui foi o último, né? Que é o Rally Day, também uma produção legal. Eu acho que foi o disco mais pensado, assim, de todos. Desde capa, letras, tinha uma temática, né? Não foi assim, vou compor, eu preciso de 10 músicas, vou compor 10 músicas, jogar lá. E esse daqui foi um disco pensado, entre capa, o que ia no encarte, até um encarte muito legal aqui, ó. E essa capa é um político fugindo com dinheiro, depois de deixar a cidade em um verdadeiro caos. Exatamente, muitas histórias que a gente vê nos noticiários do Brasil, né? Veja se conseguiu dar um close para o pessoal. Rally Day, que é uma paródia ali, né? Pode ser, não, paródia não, paródia é quando a música é cantada... Ela é deturpada, né? A paródia ela é trocada. É um trocadilho, Rally Day. De Hell de Inferno e Holiday. Então seria só que ele está fugindo. Ele fugiu infernal. Ele fugiu para um lugar errado aqui, que ele fugiu para um lugar que está em guerra. Então o que a gente quis dizer? Que ele fugiu ali com o dinheiro dele, mas chegou, que ele achou que ia ter a paz e tá, mas a lei do retorno ali... deu o inferninho para dele. Ainda bem que para ele funcionou a lei do retorno, então, né? Para ele funcionou. Funciona. Eu não me lembro se foi inspirado no Político da Cueca lá, não me lembro se é da mesma época, sei lá. Qual foi o show mais marcante que você fez, independente de onde e em qual banda? Aquele que você fala, porra, esse foi do caramba. Quase que eu falei. Do caramba, tem vários, mas o do cacete. O do cacete eu acho que foi abertura. O Executor tinha voltado, a gente estava batalhando ali em 2004, 2003. Eu acho que foi em 2002 esse show, se não me engano. A gente conseguiu a abertura do Udo, um vocalista do Accept, que era uma banda já considerada no meio do heavy metal. E a gente conseguiu abrir esse show no DirecTV Hall, que hoje deve ser um desses... Não é o Credit Card Hall, porque é outro, mas essas casas que tem em São Paulo. Casas Era uma casa que era lá, eu acho que era na Vila Olímpia, em Moema, não sei. Uma casa para 5, 6 mil pessoas, a casa estava lotada. Que bacana. Só de headbangers, né, como a gente fala, que é o pessoal que curte heavy metal. E foi um show, assim, memorável, assim, para nós, porque foi abertura, só tinha, se não me engano, a gente abrindo o show. E pegou todo aquele público ali, foi demais. E o povo foi gostou. Do caramba. E o povo... Foi do caramba. É do caralho. Teve outros também, na turnê de 2014 na Europa, a gente fez um show em Barrocelas, em Portugal, que é um festival assim,
enorme lá. Só que a gente pegou o primeiro dia. E também com bandas de abertura, ali com banda de abertura, mas que também tem toda a mística do festival. Então a gente tá tocando lá e sabendo que tava pisando naquele palco também marcou demais a gente. E vocês abriram outros shows também importantes. A gente Xamã, abriu, por exemplo. a gente abriu pro Xamã, abriu pro Êxodos, que era uma banda assim que a gente ama até hoje, né? A gente abriu pro Êxodos em Ribeirão Preto, também foi um show também super legal. A gente abriu para uma banda dos Estados Unidos em Limeira, Vital Remains. Esse show foi um pouco menor, mas também foi muito legal também. Quem mais? A gente fez parte de festivais também, assim, que não abriu ali, estava junto só com aquela banda, mas que a banda, por exemplo, o Creator fez... ao lado de outras bandas. Como aconteceu lá na Europa também, né? Portugal. E 2012, então, nós tivemos o Executor Fest. Sim. E aí veio a gravação do DVD, que está aqui, né? 25 anos. 25. E vocês fizeram 3 edições em Amparo. Fizemos 3, essa daí foi a primeira. Essa foi a primeira que saiu o DVD. Essa aí é a que todo mundo lembra, porque foi assim, com bandas muito amigas nossas, né? Tanto que elas estão no Extras aqui, como Sangrena daqui de Amparo, Funeratos, que era a banda de Mococa, 3 amigos nossos, Morteja de Campinas, Andraus, super amigo de São Paulo, e o Blast Trash também, de São Paulo. A gente quis trazer eles como convidados, né? A gente fez o show principal e colocou eles no DVD, aí 2 músicas de cada, acho. E a gente fez na Atenas, né? Que era uma casa que estava fechada ali atrás da rodoviária. A gente nem tinha muita expectativa, assim, foi uma produção legal, só que entrou 500 pessoas. Para um show de heavy metal no interior, é muita gente. Bastante. Eu acho que até hoje é muita gente, né? Para qualquer tipo de evento. Sim. 500 pessoas. Então foi assim, foi perfeito pro DVD, né? Porque tava todo mundo curtindo, lotado. Então aquilo lá tá gravado, tá filmado. Foi assim a noite perfeita também. Eu acho que eu esqueci de citar esse dia aqui como um dos shows aí, mas acho que posso colocar ele também. Como um daqueles lá. E aí só para já aproveitar todo o acervo aqui, nós temos também esse ao vivo. Sim, esses são os piratas, né, que a gente falava na época, não sei se hoje existe ainda, deve existir, né? Gravado em São Paulo, num pub, que era alguém que ia lá e gravava e depois soltava, vendia aí por aí, distribuía. É uma gravação pirata. Uma gravação pirata. Tinha muito na época, né? E essa no Festival de Inverno de 2005. Isso, esse show também estava lotadíssimo, só que não era um público mesclado, né? Que era, como era Festival de Inverno, eu acho que a gente tocou esse dia, eu não sei se foi o Ira, não, foi o Made in Brasil, se não me engano, que era um dos festivais daquela época, né? 2005. Entendi. Eu acho que os festivais estavam bombando, né? Esse palco aqui era o palco de cima montava o palco em cima do chafariz ali, do laguinho. Isso, inclusive lá tocou o Angra, né? Tocou o Angra, que foi uma noite também... Que memorável, né? Acho que a gente, não sei se... Não, a gente não tocou. Na noite do Angra a gente não tocou. Tocou o Lethal Fear também, que era uma melhores shows. Fiquei impressionado com o baterista, né? Era o Aquiles, o homem parece um polvo, tem... Isso. Ele é apelidado, né, como polvo, ele põe até um polvo na frente da bateria. Mas a facilidade com que ele alcança os instrumentos e toca, né? Demais. De uma maneira... O Angra me impressionou pelo baterista. Eles são muito bons, né, tecnicamente. Nossa, são fantásticos mesmo. O que mais? Opa, vamos lá então. Eu tenho pergunta aqui. Se quiser fazer uma para a gente ir revezando, vamos lá. Então vamos lá. Qual foi o maior BO que já aconteceu em algum show seu, assim, aquela coisa assim, puta
Puta que lá vida, isso não podia ter acontecido. Além de ter esquecido a letra da música da estreia. Isso é normal. Mas esse, por ser na estreia, tá perdoado. B.O. Alguma coisa assim. É que tem tantos, assim, vamos lembrar um... Conta aqui eu acho que pode um B.O. assim, inesquecível foi o último. O Executor estava parado, já tinha terminado. Eu morava perto do Jardim Público, vem um cara e bate na minha porta. Aí, você que é o Juca, né, Juca? Sou lá de Jaguariúna, sou produtor e tal. O Executor já estava parado, isso daí estou falando faz 5 anos atrás. O Executor estava morto, ele veio ressuscitar. Aí ele bateu na minha porta, abri a porta, tal, muito prazer, tal, não lembro nem o nome dele. Vou fazer um show lá na Red. Vou trazer o Angra, Poxa. o Velhas Virgens, nossa, algumas outras bandas lá, uma banda cover e tal. Eu quero muito que o Executor toque, porque o Executor... Falei, cara, a gente tá parado, não tem a mínima chance. Não, tem sim, vamos conversar e tal. O Beba já tinha saído da banda, eu acho que tinha entrado o Meba, estava na bateria, mas já tinha saído também, a banda estava parada e tal. O Paulo chamou um amigo dele de Americana para tocar quando eu aceitei essa proposta. Não, cara, porque eu já fechei com o Angra, me mostrou o contrato e tal, o contrato era altíssimo, né? Falou, eu tenho uma grana disponível aqui para Executor, assim, muito boa, e me fez a proposta. Mas um show na Red, né, com todo esse... É muito atraente. Muito atraente. É bom demais para ser verdade. Só que esse show era bom demais, só que já tinha um porém. Esse show era num domingo, e eu, com a experiência que eu tinha na época, eu falei... Eu não me lembro, eu vou chamar ele de Zé. Zé, não vai dar certo. Domingo, cara, domingo com essas bandas de tarde, assim, na Red, eu acho que isso daí é um negócio pro sábado. Se você fizer no sábado à noite, você bomba. Mas um domingo à tarde, cara, eu tenho minhas dúvidas. Não, vai, porque eu peguei patrocínio, porque não sei o que lá, e vamos fazer um contrato. Bom, eu falei, eu te dou a resposta. Eu falei com todos os caras da banda, todo mundo empolgou. Falei, vamos tocar com Angra, Velhas Virgens, vai ser uma tarde legal, né? Quem sabe a gente ressuscita esse Executor ali e continua, né? E aí, tal. Bom, chega um belo dia do show, chegamos lá, tinha pouquíssima gente, foi uma galera daqui de Amparo e tal. Só que eu vi que esse cara já estava nervoso pra lá e pra cá. E eu falei, aí tem. E a gente no camarim, um camarim para cada banda, que na Red é legal. E aí vai chegando o horário do nosso show, não tinha ninguém assim da produção, nada. Eu falei, bom, vamos colar no palco lá do lado, a gente fica esperando o nosso horário. Chega o nosso horário, aí já estava tudo confuso. Chega o nosso horário, chega a produção toda do Angra, com load, com toda a galera, produtor, músico. Não, agora quem vai tocar é a gente. Eu falei, não, o nosso horário é agora. Não, a gente vai tocar porque a gente conversou com o fulano lá, com o tal do Zé. E eu falei, mas cadê o Zé? Ele, não sei onde tá. Vai procurar o Zé, todo mundo vai procurar, o pessoal da nossa banda, do Executor, vai procurar, não acha o Zé. Não acha o Zé. Enfim, até hoje tá sumido. A gente não tocou, seria o show da volta, né? A gente não tocou, a gente não recebeu. Eu fui atrás nas pequenas causas, porque estava com um contrato. A gente recebeu um pequeno sinal, me lembro quando ele fez o contrato. Mas o restante era um valor considerável, assim. E a gente está até hoje procurando o Zé. Foi em 2019 isso, Ju? Foi, 2019, foi antes da pandemia. E assim, a gente tava parado. Ali, o Zé pregou o caixão do Executor, porque eu falei, não quero mais. Eu acho que, assim, tô falando da minha pessoa, né? Eu não sei o que o pessoal pensou na época também. Mas eu acho que eles também desencanaram, falaram,
chega, não quero mais passar por isso e tal, já estamos em outra. Mas o Angra tocou. O Angra tocou. Foi um showzaço, foi... Não, sim, mas... O Velhas Virgens tocou antes, Só as vocês bandas todas de abertura, o único que não tocou foi a gente. Que louco isso. É. É um BOzão É mesmo. É um BO, é um BO, é um BO. Bem interessante. O vocalista dos Velhas Virgens, eu não me lembro do nome dele, você se lembra? Paulo, né? Mas ele tem uma preparação diferente também antes de entrar no palco. Não sei se você já chegou a ver. Ah, eu vi o Velhas Virgens uma vez só. É, que ele tem toda uma preparação assim. É, né? Que sai também do comum, como nós tínhamos conversado. Bem interessante. Eu sei que ele é um figurão, né? Nossa, figuraça. Ele era produtor de algum programa da SBT, se eu não me engano. Então ele trabalhou muito nos bastidores ali da TV. É um cara que se expressa muito bem, né? E tem, assim, particularmente eu não curto muito o tipo de som. Então, assim, é um rock and roll legal, tudo, mas eu não curto muito, não. Não canta. E deixe-me falar, né, na verdade, da primeira formação do Executor, a Iobeba acabou saindo e vocês foram atrás de um baterista, mas não encontraram com tanta facilidade. O Meba daqui da cidade, ele chegou a fazer alguns shows com a gente, foi para o Paraná, se não me engano, fez Londrina e Cascavel, fez alguns shows, acho que Guarulhos, foram poucos shows. Aí a gente parou de novo e não ia mais tocar, a gente só voltou para esse show que lacrou o caixão aí, esse último aí da Red. A gente só voltou porque ia fazer esse, a gente não tinha intenção de voltar, né? Mas era muito difícil de arrumar, assim, a gente fez show com um guitarrista, o Vinícius, que era do Lethal Fear, cobriu uma data, o Chinelo, que era baixista também, um show em Campinas que o Paulo não pôde fazer, ele foi. Eram assim, amigos que salvavam a gente ali na última hora, né? Mas baterista para tocar thrash é difícil arrumar. Hoje tem bastante, né? Porque hoje você pega o Instagram, lá tem menina de 12 anos tocando, né? Super bem, né? O negócio evoluiu demais, né? Ô Juca, e houve também em 2004 uma turnê no Nordeste. No Nordeste. Né? O Executor também? O Executor também. A gente viajou, todas essas viagens assim para fora do estado foi com o Executor, né? Essa daí foi, acho que a gente tocou Recife, Teresina, se não me engano, Campina Grande, na Paraíba, e a gente foi, essa tem uma história... Belém também? Belém do Pará, a gente tem uma história interessante, porque a gente era tão... assim, vamos, né? O produtor de lá que fechou os shows também. Porra louca. E a gente tava em Recife, e aí ele falou assim, como que será que a gente vai para Belém? Não tinha noção, né? Por mais que você olhe no mapa e vê que é longe, você não tem noção de quanto Belém é aquela né? cidade onde nasceu Jesus. Não tinha noção. Aí lá mesmo em Recife, depois do show, a gente perguntou, viu, como que nós vamos para Belém? Ele falou, de ônibus. Eu falei, de ônibus? Tava de férias, né? A gente ia ficar 15 dias no Nordeste. Falei, vamos de ônibus, tudo bem. Aí chegou eu na porta do ônibus, pergunto pro motorista, quanto tempo demora, né, daqui para Belém? Ele falou, se a estrada estiver boa, umas 36 horas. Falei, pô, você tá brincando, sério? 36 horas, meu amigo. Falei, bora, né, vamos embora, fazer o quê? Aí a gente chegou numa quarta-feira em Belém, a gente ficou até sábado lá. Foi uma viagem bem Sui generis. Diferente, exótica. Chegamos lá, assistimos Paysandu e Corinthians numa quarta-feira. Aí a gente foi nadar o pessoal de lá levou a gente 1 hora lá de Belém para conhecer, não vou me lembrar o nome do rio, mas a hora que eu cheguei eu falei, não, isso aqui não é um rio, é um mar. Não, é um rio. Porque tinha um navio lá no horizonte. Deve ser onde está acontecendo o CAP lá, o COP 30. COP 30. E aí eu falei, não, isso daqui tinha onda. Eu falei, não é possível. Eu não conhecia, né? Não tinha noção, né? E foi uma viagem muito bacana. Belém é uma cidade bem diferente, né? Todo lugar que a gente vai é diferente, né? Todo lugar, mas daí você olha com outros olhos, assim, né? De turista, né? É bem legal, viajar é muito bom.
Bora lá? Vou voltar aí fazer mais um salto quântico de tempo aí. Eu me lembro que você estava tocando bastante, por um bom tempo você tocou com o Elias, sabe? Tinha aquela formação Juca Elias, Juca né? Elias. E eu vi você em festival, Sim. né? Isso você Tocamos fez. muito, né? Juca Elias, acho que pegava tudo que era festa e festa de aniversário, batizado, Vocês. festival, festa do morango, festa do abacate, festa do abacaxi. O que tinha a gente tocava. A gente durou muito, porque era paralelo com a banda, né? O Juca Elias era paralelo com a banda. Então a gente começou esse... Eu me lembro que a primeira vez a gente tocou num bar chamado Escritório dos Irmãos Assis. Do Fer Assis. Do Fer e do Dado. Isso, né? Isso. Escritório lá na saída. Era aquela casa de madeira Isso, ali, onde é o pier. Exatamente. Né? Foi a primeira vez que a gente tocou, e não foi nem violão e voz, foi guitarra e voz, porque Elias ainda não tinha violão. Foi numa necessidade que ele falou assim, eu quero que vocês venham fazer o som, mas não posso colocar banda. A gente nem pensava em fazer um duo, né? Uma dupla. Falei, Elias, vamos fazer só guitarra e voz, vamos ver o que dá. A gente foi, a partir daquele dia lá, deslanchou aí por anos e anos. E faz tempo, hein? Faz tempo. Nossa. E Juca Elias era bom demais, bom demais. É bom, muito bom. Muito legal. Eu tinha comentado a respeito de um show e agora eu vou ler, né? A gente comentou aqui nos bastidores antes de começar, que foi um show que vocês fizeram no Clash Club em São Paulo em 2013. Sim. E de acordo com uma reportagem, abre aspas, como eu disse, tá? Está assim, com pouco mais de 10 pessoas que o Executor iniciou o seu show. Então, como se tivesse, né? Pouquinho mais de 10 pessoas. Sim. Mas aí vem o elogio porque, né? Você até comentou a respeito da timidez, a princípio. Não timidez, né? Aquela questão de enfrentar muito jovem o público. Sim. Mas o que marca é a sua presença de palco. Né? E aí depois vem o elogio. A banda de Amparo não se deixou abater pelo escasso número de espectadores e fez um show melhor que o de muita banda estrangeira, tendo o vocalista Juca com uma presença excepcional. Falando sobre a movimentação do palco. Saiu numa road crew, né? Eu achei pela internet lá e havia esse elogio a respeito aí da sua presença de palco, então eu gostaria de deixar... eu nem me lembro de ter lido isso daí na época. E deixar registrado. Esse show a gente comentou antes aqui, né? Esse show foi com o Andral, se não me engano. Você chegou a... Sim, e o Corratos do Porão. Corratos de Porão, né? Finalizando. A casa era muito legal. É que assim, a gente tava esperando um público... Não foram 10 pessoas, eu lembro. Tinha mais. Mas tava esperando um público assim que lotasse a casa, mas não foi o que aconteceu. Isso daí sempre, a expectativa no meio do heavy metal sempre foi maior do que a realidade, né? Mas assim, o Ratos de Porão e o Andraus de São Paulo eram bandas conceituadíssimas, né? Então tinha o público deles e a gente também tinha o pessoal que gostava da gente. Por ser do interior, mas o Ratos de Porão não dá para comparar, lógico, o Ratos de Porão é gigantesco, né? Mas foi assim, uma noite, com 3 bandas bem legais e foi muito bom, cara. A gente, se não me engano, a gente abriu. Eu acho que por isso... Foi o primeiro show. Eu acho que por isso o comentário de quem fez a resenha aí, de que tinha pouco público, porque o público talvez fosse chegando durante a noite ali, para ver o Ratos, que era o principal, né? Sempre acontece isso, né? Eu acho que foi por isso mesmo. Vamos botar 10 por músico, né? 10 por músico. Aí sim, né? Umas 40. Pode falar? O que você diria hoje para quem está começando a pensar a ingressar na vida artística, cantar, tocar? Você bota pilha ou você fala, não vai nessa, meu irmão, fica quietinho no seu canto, procura uma profissão? Qual é a tua percepção hoje disso aí? Vindo da tua história toda, a sua trajetória toda, o teu começo e aonde você chegou, você diz assim,
Ah, eu dou um empurrãozinho, assim, eu falo, boto pilha, falo, vai, que é a melhor coisa que você tem a fazer na vida. Né? Independente de se você vai ganhar dinheiro ou não, se você vai... Porque, assim, a música, eu acredito que ouvir música já é muito gostoso, né? É difícil escutar uma pessoa, você fala, não gosto de música, né? É difícil, tem, mas é difícil. Mas é difícil, mas tem. Você vai gostar de um tipo de música, outro estilo. Deve ter, né? Deve ter, Não é que nem falar assim, eu gosto de doce. Já é mais normal a pessoa falar que não gosta. Mas música, porque a música tá aí, a música tá... Se acorda, tem música tocando em algum lugar. Você liga a TV ou liga o rádio, a música tá tocando. Você vai dormir, é o dia inteiro. Você vai para algum lugar no carro. Você entra no supermercado, tá tocando música. Então, não tem como você fugir da música, né? Sim. Então, eu digo assim, se alguém chegar para mim e perguntar, eu vou falar porque, primeiro, é um negócio que não é só trabalho, é prazer também, né? Às vezes lógico, você pode ter prazer naquilo que você faz, naquilo que você trabalha, mas a música, você está deixando alguém ali feliz naquele momento, né? Você está levando entretenimento, alegria. É aquele chavão que diz, né, que se você está trabalhando naquilo que você gosta, você não está trabalhando, de fato, né? Exatamente, é exatamente. É por aí, né? Mas o que, da sua pergunta, Edgar, hoje eu acredito que seja, assim, a competição está muito maior do que no tempo que o Executor começou. O pessoal estuda muito mais, está tudo muito mais na mão, está tudo, se você quiser estudar sozinho, hoje você compra um curso na internet, estuda na sua casa. Tem aqueles autodidatos como tinha antigamente, eu nunca estudei para cantar. Eu fui fazer um pouco de aula depois com a Sandra Carletti. Mas muitos anos depois para pegar um pouco de técnica só, mas também... Para poupar, inclusive, né, a garganta. Sim, né? Aquele lance de aquecimento e tal. Mas hoje a competição é muito maior, né? Mas eu acredito que para quem gosta de tocar, sempre tem um dom ali atrás também, né? Eu falar, pô, da onde que você... Como vocês me perguntaram, de onde você descobriu se era cantor? É dom, né? É dom. Eu acho que a maioria dos cantores, né? É difícil você encontrar algum cantor e falar assim, eu não canto nada, mas vou estudar e vou virar cantor. E vou virar cantor. Pode acontecer, acontece, mas eu acho que só a técnica não deve ser só suficiente. A técnica, eu acho que não. Eu acho que para instrumento isso daí acontece, porque é treinamento, é você ali, insistência, né? Uhum. Mas cantar, eu posso até aprender, mas se eu não tiver uma voz bonita, é verdade. Como é que vai ser, né? Uhum. E o que o Juca escuta hoje? Quais são suas referências musicais hoje ou ainda você fica escutando? Eu comentei com o Paulo, meu baixista lá, que está no The Jucas hoje comigo, e é o que está comigo desde o começo, né? O Paulo é um baixista aí procurado por tanta banda, a gente brinca que ele toca em 218 bandas. Mesmo, mais né? ou menos, E eu comentei com ele, Juca, o que você está escutando? Eu falei, Paulo, eu estou muito chato, porque eu só estou escutando heavy metal, hard rock, para outras coisas, eu sempre escutei, mas para outras coisas, eu acho que é fase, Então eu tenho escutado muito isso, meus Spotify da vida lá que eu coloco no carro, porque eu não escuto música em casa, eu não tenho mais aparelho, vinil, não tenho mais CD, é difícil. Eu coloco no YouTube, eu vejo bastante coisa de show, de banda. Só pelo celular? Ou na TV ou no celular. Eu escuto bastante no carro, como eu viajo com o carro, e às vezes volto sozinho ou vou sozinho, daí eu escuto bastante lá. Mas assim, especificamente de bandas, bandas clássicas, né? Black Sabbath, está com a camisa. Iron, Metallica, eu amo Metallica. Os trash, às vezes que eu gosto, eu coloco. Vou descobrindo outras bandas novas também. Há pouco tempo eu descobri a Hailstorm, que é uma mina que canta
tem um vocal poderosíssimo, né? Eles vêm até para o Brasil agora no Monsters of Rock. A gente vai descobrindo, quer descobrir banda nova também, mas assim, para quem gosta daqueles clássicos e tal, é um pouco difícil também você gostar de banda nova, porque é um pouco de... tá complicado também de aparecer um negócio que fala assim, pá, esse daí vai ser o novo AC/DC, vai ser o novo Iron. Então esses nossos ídolos, né, da nossa juventude, eles estão indo embora. Hoje mesmo o David Coverdale, que é o vocalista do Whitesnake, foi vocalista do Deep Purple e tal, anunciou a aposentadoria com 76 anos. Então, ou eles estão aposentando, ou eles estão morrendo, mas a obra está lá, né? A obra está gravada, a gente consegue escutar. Mas daqui a pouco, ao vivo, a gente não vai ver mais esses monstros, né? E nacional, além do Executor que você recomenda, o que mais? Tá aqui as bandas que eu falei aqui, Andraus, Sangrena daqui de Amparo tá parado também, mas é uma bandaça. Lethal Fear também não toca mais, né? É uma pena, né? Porque essa parte do underground também, ela diminuiu demais. A gente não vê mais muitos shows como tinha antigamente, que eu falo que é aquele show caseiro, né? Que o cara contratou um equipamentinho lá, chama 4 bandas, vai fazer um festival. Isso daí a gente vê menos. Então é uma pena, porque muita banda também, como Executor, falou assim, não dá mais, né? Porque ou você chega num nível que você quer também ali um conforto para você ir tocar, né? Senão não tem condição, né? E ficar só no underground a vida inteira, né? Mas são essas bandas, o Ratos de Porão é um gigantesco, Sepultura tá aí até hoje, né? Mas essas já são bandas, né? Mais um nível top aí do Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta. Você falou da concorrência, da garotada que já chegando, que já tem mais acesso a materiais e a cursos e a instrumentos e tal. Nessa concorrência, há também aquela pegada ruim, de nego que fica da cotovelada, canelada, ou vocês se dão bem nesse meio? Essa é uma pergunta meio provocativa, não precisa citar. Sim. Mas assim, ainda tem bastante coisa disso daí. Eu acho que tem como qualquer trabalho isso, né? Eu acho que a competitividade... É por preço? Então, acontece sim. E tem aquele que é mais com ego inflado ali. Então sempre vai ter. Mas eu no começo na época que o Tempo Livre tocava, que ainda tinham as casas noturnas aqui em Amparo, né, na região, a gente tocava demais, tocava em Campinas, no Palicari, na Alisbi, Mojimirim, Vinhedo, que tocava nas casas que a gente voltava sempre, né, todos os meses, fora as festas que a gente fazia. Eu acho que naquela época o pessoal era mais unido. Eu sinto isso e até comento com os amigos, assim. Hoje parece que... Mas eu não sei se é só na música, parece que em alguns setores, assim, né? Depois da pandemia, parece que todo mundo ficou um pouco estranho, né? É um meio individualista, é isso? Eu acho que o Covid veio para deixar a galera meio, né? Eu lembro que a gente fazia muito churrasco de fim de ano com os músicos e tal, não existe mais. Ou se não existe, não me convida. Não me convida mais. Olha lá, gente. Tô ao vivo, ainda tô nativo. Mas eu acho que é assim, existe a competitividade, existe porque sempre tem um cara mais chato, né? Ou que se acha, ou que acha que deve cobrar mais que o outro, ou o outro que cobrou menos e tal, e daí fala de você para outros, né? Enfim, eu acho que faz parte do mercado também. Se nós marcarmos um churrasco no final do ano, a gente convida o Juca. Convida que eu estou me sentindo excluído aí. Pode ficar tranquilo. Bom, eu sou um candidato a churrasco aí também, pode me chamar. Eu acho que... Só fazer um com a palavra-aiada aí, com uma confraternização. Eu falo para minha mulher, a Rô, né? Rô, um beijo. Eu falo para ela que a gente vai fazendo um grupo de amigos, vai chegar uma hora que em dezembro vai ter que ter 60 dias de tanta confraternização. Porque vai aumentando, né?
Aí já tem mais um aí do Palavraiado, hein? Pois é. Estamos aí, né? Estamos aí, para o que deve é. Para o que deve é. Ô Juca, e quais são os seus projetos atuais? Se você pensa, já tem um acústico, já tem também eu tenho, você. eu tô fazendo. Comente um pouquinho para nós o que você está fazendo hoje como músico. E se Sim. tem algum projeto em frente, à vista, assim. Sim, eu acho que o que eu tenho à vista é o que eu estou fazendo hoje, que é a banda que eu montei, né? No começo do ano, quando eu saí do Tempo Livre, que é o The Jucas, que aí deixei meu nome mais rock and roll aí. Eu quando eu montei a banda, era um projeto que eu tinha, né, guardado na minha cabeça, de fazer só clássicos de rock, não só clássico antigo. Eu digo clássico quando é aquela música que te marca, mas independente da época, né? Então eu comecei a fazer esse projeto em março. Quem está comigo é o Paulo, que é o baixista das 218 bandas, o Vitinho Corradini, que já tocava comigo no Tempo Livre, e chamei o Johnny, que é o carinha mais novo aí da banda, que deve ter 30 anos, ele que é a alma nova aí, que é um guitarrista, guitarra, né? um guitarrista, toca muito. E toca muito, né? Toca muito. Então aí a gente está conseguindo dar um formato aos pouquinhos aí do que a gente quer. Tanto no repertório quanto no visual, e melhorar equipamento. Eu acho que esse é o projeto. Quando eu pensei, eu falei assim, eu tô com 58 anos. Quantos anos eu tenho mais com a voz legal para cantar, né? Isso aqui a gente sabe. O David mesmo, o Coverdale, que eu comentei agora há pouco, ele parou porque a voz dele não tá legal. Isso daí todo mundo sabe no mundo da música. Alguns vocalistas mais velhos do que ele ainda estão com a voz boa, que é o caso do Ian Gillan, que é vocalista do Deep Purple, acho que deve estar beirando os 80 e está fazendo show. Então, são Mick Jagger. Né? Mick Jagger. Então, Mick Jagger Rolling Stones é um caso à parte, né? Eles pisaram na lama do dilúvio, né? É um caso à parte. Quando eles vão parar, ninguém sabe, porque nós vamos morrer primeiro. Eles e a rainha da Inglaterra, né? Que essa foi antes dele. O Mick Jagger tem quantos anos, né, pô? Tá beirando também os 80, acho. Ele tem mais de 80. Tem mais de 80? Tem mais, com tem aquele 80, pique. Não, impressionante. Então a gente não... Foi o que eu pensei, não sei quanto tempo ainda eu tenho, 10, 15 anos, com pique para, né, sair de casa à noite, cantar, tá com a voz legal, carregar minhas coisas lá. A gente não é uma banda que tem massagista e motorista, né? Uma banda que toca nas casas pequenas, em festa. Então, quando eu pensei, falei, vou fazer exatamente o que eu quero, o que eu gosto agora. E vou tentar levar isso para quem gosta também. E não vou me importar agora com o que o público gosta, porque isso eu já fiz no passado, né? Com Tempo Livre. Eu assisti o show de vocês nos Abutres, né? Que No foi quando Fest, eu conversei com você, né? Sim. Mas achei a formação da banda tá maravilhosa, os músicos tocam realmente, até parece que ensaiam, né? Então, até parece. Pô, eu achei sensacional, repertório maravilhoso. Legal. Bacana, passa um pouco por vários gêneros, né? Sim. Né? Tem aquele rock que vai pro Queen até o outro do thrash. Sim, tem o Peter Frampton lá atrás. Isso. Aí tem uma banda mais nova, tipo Foo Fighters. São esses clássicos que eu falo, é aquela música que marcou uma geração, né? Mas dentro do rock, né? É muita banda boa que passou por aí, que você não pode escolher. Acho que agora você tem o direito, né, de não escolher só um lado, porque tem muita coisa boa para você tocar, né? Tem muita coisa boa. E a gente gosta de ouvir coisa boa. Sim, eu vou cometer um deslize aqui de falar de uma banda que eu gosto muito, que é a Sete Galo. Sim. Que tem porque eu sou motociclista e o Sete Galo, aliás, o nome Sete Galo é de moto, né? Da 750, né? A moto 750. E eu participava de muitos encontros e eles, né, sempre estão presentes. A banda é sensacional, né? E eles têm esse repertório, assim, né?
Tem. E vocês estão, eu achei que o de vocês está ainda mais, um pouco mais pesado, um pouco mais pegado. Tem uma... É. Ali mas a última parte do show ela é pesada assim de bandas que a gente gosta, né? Isso, mas muito Metallica, legal. Ozzy Osbourne, Rage Against the Machine. Não tem nada é aquela última partinha assim pra galera. Mas para pra galera topo. e pra nós também, né? Para no topo, né? Na Sim, parte de sim. cima da prateleira aí, da Isso daí. adrenalina, né? Muito legal. Vai fazendo uma viagem assim, né? Pela própria história do rock, né? Desde o começo do show Sim. até o rock mais contemporâneo aí. A das bandas novas que eu digo que tá um pouquinho mais difícil porque ainda não encontrei um negócio que possa colocar lá, mas vai encontrar, vai chegar a hora que vai achar. Show. Passamos já de 1h10. Já chegamos aí? Passamos de 1h10. Então eu vou fazer a minha última pergunta, Sim. tá bom? E aí eu gostaria de saber, eu vou aproveitar, né, Edgar? Porque sempre a gente pergunta isso, geralmente é o Edgar que pergunta, mas eu já vou perguntar. Vamos tirar o Juca músico. Como que seria o Juca, então? Você até mandou já um beijo para sua esposa. Então o que você gosta de fazer? Se você quiser falar sobre a família, né? Agora mandar um recadinho mesmo para a esposa. Vamos mandar, posso mandar um beijo pro meu pai, né? Isso. Vamos voltar na Xuxa. Exato, mas tiraram, por exemplo, vamos tirar agora Que o show Juca. da Xuxa é esse aí? O João Carlos. Isso, isso. Nem, esse eu não conheço. Quem que é esse João Carlos Outro dia Garcia me chamaram na Unimed pelo meu nome e eu fiquei lá no celular. Você nem foi? Falei, pô, João Carlos, mano. Aí... O que você gosta de fazer fora a música? Eu gosto muito de esporte, né? Eu sempre fui, desde pequeno, sou apaixonado por futebol, São Paulino. Você é São Paulino? Tô sofrendo pra caramba. Sim, isso, aí sim, eu também sou, hein? Estamos numa fase ruim, mas São Paulino. É o Clube da Fé. Edgar, você tá só porque eu falei, não? Ele é São Paulino. São Paulino, né? Uhum. São Paulino. Tamo junto, Na sofrência. Eu pensei que você torcia para o Paysandu. Torci contra o Corinthians, né? E você não Porque sabe você esse jogo. foi... O Corinthians estava ganhando de 1-0, a gente estava na torcida do Paysandu e eu até esqueci, foi bom você lembrar, Fernando. Quando a gente foi tocar em Belém, colocaram os outdoor do Executor naqueles lambi-lambi gigantescos. Então a gente chegou lá famoso. Tinha lambi-lambi nos pontos de ônibus, tudo, e a gente andando de ônibus e vendo o nosso lambi-lambi lá. Falei, pô, que legal, o cara fez uma produção assim, porque pra eles lá do norte e do nordeste, quando leva uma banda daqui do sudeste, pra eles é como se tá levando uma banda gringa. Eles tratam a gente assim, o tratamento é incrível. Que legal. Sabe, você quer comer o do melhor, te leva para comer, te leva para passear, e foi um desses passeios aí que foi o jogo. E o Corinthians estava ganhando de 1-0, a gente estava na torcida e o pessoal reconheceu a gente. A gente estava, né, tudo camiseta preta, cabeludo, roqueiro. Vocês não são do Executor de São Paulo? A gente começaram a pagar cerveja, uns copão de cerveja e tal. E o Corinthians lá, 1-0 e faltando 5 minutos. O Paysandu não me vira. No finalzinho, a gente lá com a torcida do Paysandu. Só na galera. Só para incrementar a história. Então, eu sou apaixonado por futebol, jogo futebol até hoje. Quando eu conheci a Rô, minha mulher, tô com ela, a gente vai fazer 10 anos no ano que vem. Eu ia na academia e tal, e ela fazia corrida de rua. E ela me apresentou a corrida. Aí comecei a correr. Também é uma paixão que eu tenho aí até hoje. Eu vou nas corridas. Esse final de semana teve a corrida do supermercado aí. Aqui em Amparo a gente foi, do Santana, né? Uhum. E a gente foi, corrida de 5 km, 7 km, 8, mas estamos lá. Estamos chegando no final. A gente treina aí com uma galera, o Corre Amparo, toda semana, quando tem treino que eles marcam, senão a gente vai por conta mesmo, eu chamo uma galerinha aí e vai. Então eu gosto muito de esporte, demais, de assistir e de praticar. Fiz uma época aí o beach tênis também, agora depois a gente parou. Que mais bike também, uma época entrei
mas também não viu que não era muito que a gente gostava, achava um pouco perigoso, sair pelas estradas e tal, daí a gente ficou na corrida mesmo. Mas esse é o meu dia a dia da semana aí, é trabalho, final de semana eu canto, né? Ensaio. Até é bom voltar um pouco na música lá, que aquela hora você me perguntou quais são os meus projetos. Em paralelo com o The Jucas aí, que é a banda, eu faço o acústico, porque o pessoal sempre chama, não é muito... eu não estou dando ênfase nesse projeto, porque eu quero focar mais na banda, né? Pra banda. Mas aparece, a gente tem sempre data marcada, então eu faço com o Paulo e faço com o Johnny. O Paulo do baixo, ele faz violão também, e o Johnny também. Quando um não pode, vai o outro, e também tem esse projeto aí. Mas final de semana é música, corrida, futebol durante a semana e trabalho. É o que eu gosto de fazer, ficar com a família, ficar em casa, amo. Né? E essa questão, desculpa, essa questão de você dirigir, fazer translado, como é que é? É uma outra atividade? É uma atividade que eu tenho faz 22 anos já. Já tenho uma clientela, tenho parceiros aí motoristas, então eu presto serviço para algumas empresas também. Então você já faz um tempão também. Faz com o seu carro ou com o carro do cliente? Eu faço com o meu carro do cliente. Então já sou meio conhecido no meio aí também. Porque se quiser deixar é muito tempo, né? Se quiser deixar seu contato aí... eu deixo. Tanto o meu contato é para isso e para música também. Fala né? lá para... Então vou deixar aí 19 99783 6756. O que eu não faço é juntar os dois trabalhos num só. Eu tenho o pessoal que às vezes brinca, mas você que é o Juca da banda, então vai cantando daqui para São Paulo. Não, aí a viagem vai ficar cara demais. Aí é outro valor. Aí é outro valor. Mas já faz 22 anos também, não é brincadeira, né? A gente pensa que... É bastante. Comecei... Bacana. Eu só tenho uma curiosidade, deixa eu achar eu aqui. Eu só tenho uma curiosidade, acho que é a minha penúltima pergunta, porque depois vai aquela final. Qual é a música que você diz que te representa? Aquela que a hora que começa a tocar, você senta, fica quietinho, ou entra em parafuso, ou fica triste, ou fica feliz. O que é que acontece quando você ouve qual música? Eu acho não, eu tenho certeza que é Master of Puppets do Metallica, porque quando eu conheci o thrash metal, eu conheci através do Metallica, do Slayer, mas o Metallica sempre me chamou mais atenção, assim, sabe? Eu gostava demais. E eu fui conhecendo mais a banda, gostando e comprando o disco. E esse disco do Metallica, Master of Puppets, saiu em 86. É uma música em especial. É o nome do disco, Master of Puppets. É um disco que tem umas cruzes coisa, mas é como tivesse porque Puppets é marionete, né, em inglês. Sim. Acho que é o chefe das marionetes e tal. Tem duas mãos, assim, é uma alusão ali a essa ilustração, né? E particularmente esse disco foi muito bem feito. E ele deu uma virada, assim, uma virada de chave ali pro Metallica, para a própria banda, e pro thrash metal em si também, porque ficou mais conhecido. E para os fãs, como eu, que era muito fã do Metallica, quando eu escutei aquele disco, me impactou. E eu lembro que eu fui comprar, eu morava em São Paulo, foi nessa época que eu já estava vindo quase por Executor aqui, né? Eu morava em São Paulo, trabalhava lá, e eu fui numa loja no centro que chama Woodstock. Essa loja até hoje existe ali, perto do Anhangabaú. O nome do dono é o Valcir, ele que trouxe as primeiras bandas, inclusive trouxe o Metallica em 89. Não é na Galeria do Rock, não, né? Perto da Galeria do Rock, mas essa é a única loja de rock que ficava fora da galeria. Ah, tá. E ela existe, hoje ela é um museu. Assim, é uma loja, mas um sebo. Porque tem muita coisa lá. Ele tem uma loja muito legal, é interessante de ir lá. Qual que é o nome, perdão? Woodstock Discos.
E eu me lembro que ia sair esse disco, porque eu ia sempre na loja e falava, vai chegar tal dia esse disco. E daí só que ia chegar importado, e era uma fortuna. Aí eu guardei dinheiro, falei, o dia que chegar eu vou lá. Aí acho que a gente ligava, não lembro, ligava no telefone fixo, né? Ô Valcir, chegou? Tá chegando à tarde. Eu peguei um ônibus nesse dia, eu acho que eu nem fui trabalhar. Fui lá para comprar esse disco, comprei, disco importado, era muito diferente, né? Assim, mais pesado, plástico, até o plástico que vinha fora era diferente, né? Aí levei o disco para casa, tal, escutei. Quando eu coloquei essa música Master of Puppets, ali foi um deleite, né? E me marcou demais. Até hoje é um som que eu escuto assim, e já me lembro exatamente desse dia, sabe? Que eu E você toca ela? Não, mas tá guardadinha ali para entrar. Porque a gente toca 2 sons hoje do Metallica, que é Enter Sandman e Sad But True. A gente começou a tocar faz pouco tempo, que é do mesmo disco, o disco preto, o Black, né, do Metallica, que é de 91, acho. Daí, só que a gente tá fazendo uns medleys lá na banda, né, essas junções, e pra não tocar a música inteira e tal. E o Vitinho já tinha falado, vamos colocar a massa. Eu falei, mas lógico. Eu não falei não nunca. Falei, vamos colocar e coloca um pedaço lá mais legal da música e tá em projeto. Show de bola. Legal. Agora é aquela pergunta. Eu vou deixar para você fazer. Mas o Corradini também, eu acho que é outro baterista que também tem umas 300 bandas também. Ele toca de todas. O Corradini também. Ele toca também, ele toca. Ele tem tocado menos agora porque a banda acho que tá tocando menos, né? Que ele toca no Cooperativa, né? Mas eu acho que a banda também deu uma tirada de pele e tá tocando menos, tá tocando mais com a gente. Mas toca no Pimenta Doce, quando aparece, acho que ele vai fazer o Réveillon com a Go Up. Então, ele gosta também, gosta. Muito legal. Bom, eu vou fazer então uma pergunta que a gente costuma fazer para todos, né? Quer dizer, o que é que a gente não perguntou para você e que você gostaria de dizer? Tipo assim, olha, eles me perguntaram um monte de coisa, menos disso. Qual a minha comida preferida, será? Churrasco, Churrasco. Se você tiver vontade de contar qual é a sua comida preferida, sim. Não, é brincadeira. O que não foi perguntado? Que você gostaria que fosse perguntado. Acho que se eu sou realizado com tudo que eu fiz. Eu tinha essa pergunta. Eu já posso responder, então. Então pode, fique à vontade. Se eu sou realizado, faria tudo de novo 1000 vezes. Voltaria aqui em trocentas reencarnações. Fazendo a mesma coisa. Seria vocalista do Ezequiel, seria vocalista do Tempo Livre. Até cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros, estou com todos, porque foram esses que marcaram, né? É verdade. Esses aí que são as histórias. Lógico, teve muita história que não deu nem tempo, né? De contar aqui hoje, história também que a gente nem pode contar. E tem sempre história de backstage, de bastidor, né? Mas assim, tem muita coisa legal que a gente viveu e está vivendo, né? Eu sempre falo que o músico, eu acho que em outras profissões também, mas o músico é um sonhador, é um eterno sonhador. É aquele que deita no sofá, na cama e fica viajando, maquinando e com aquela expectativa de eu vou tocar naquele show e vai estar legal pra caramba, e vai estar lotado, ou eu vou falar isso, ou eu vou cantar isso, e eu vou fazer esse projeto, ou tenho um sonho de tocar com aquela pessoa. Ele é um eterno sonhador, e é por isso que acho que a longevidade ali é enorme, porque não te deixa, parece que é um negócio que não te deixa envelhecer, né? Eu tô com 58, como eu falei, já tenho aí por conta das corridas também, por conta da idade também, né? Minhas dores no joelho, dor no pé e tal, mas quando eu subo num palco, eu tenho 18 anos, é um negócio incrível. Eu posso estar com dor de cabeça, eu canto 2 músicas, some, ela cura qualquer coisa. A música é uma cura, é uma magia, é uma mágica, né? Olha aí, povo, precisa estudar para ser músico, precisa cantar, tocar, porque é a fonte da eterna juventude. Exatamente. É isso, né? Eu acho que
aquele prazer que a gente sente assistindo, né? Também, né? Então a música passa isso, né? Você vai ver uma banda que você gosta num estádio, sentir todo mundo naquela mesma vibração. É um negócio incrível, né? Então, tá eu gostaria também de deixar depois, eu não sei se vai ter deixar o contato da banda, né? Agora, né? O meu e o da banda. Tá bom? Tá? Pode. E até o contato a gente pode colocar depois também, né? Isso, na descrição exatamente, também, né? fica mais fácil. Porque falar também não vai nem... Mas pode falar, tá? Porque o Dejucas ficou meio... Assim, é um pouco difícil, mas é único, né? Sim. Então, mas tem gente que fala, como é que é? É Dejucas? Eu falei, qualquer jeito que você falar tá certo. Eu falei o 2 por muito tempo, né? Depois eu vim saber que era o YouTube. O B40, lembra? Daquela banda de reggae. Eu falei o B40, né? O UB40, né? Eu acho que até a CDC, né? Naquela época dos anos 80. E depois a gente veio saber que era AC/DC e vai melhorando. Muito bom. Depois a gente vai colocar na legenda os seus contatos. Os contatos e tudo mais. É nosso compromisso. Bom, agora, deixa eu me achar aqui. Conta para nós daí o seu depoimento, como é que você se sentiu, como é que foi a conversa. Finais. Olha, para mim, assim, foi muito legal, porque eu tô me sentindo assim como se a gente tivesse, lógico, tomando água, como se a gente estivesse numa mesa de bar. Até tem uma história legal que eu lembrei. Eu vi a Caneca, foi uma das suas entrevistadas, né? Foi sim. E eu vi a Caneca, acho que na entrevista do Liminha, e eu lembrei de uma entrevista do Jô Soares. O Jô Soares tinha, lembra? A canequinha, ele dava para o entrevistado, e foi aquele Eduardo Stablish, né? Que era do Pânico e agora é ator da Globo e tal, Sim, que fazia o surfista prateado, humorista. E o Jô falou para ele, essa entrevista viralizou, tá no YouTube até hoje, né? O Jô, você quer tomar uma coisa? Eu quero tomar um uísque. Aí chamou aquele chileno, o garçom, levou um uísque para ele começou. Quer tomar mais um? Quero tomar mais um. E aquele dia, aquela xícara lá, deu o que falar. Aí eu lembrei do episódio do Liminha aí. Eu falei, olha, o que tem naquela xícara lá? Então a gente já sabe que na próxima vez que ele vier, mas aqui a gente vai colocar a água, um líquido diferente da água, então. Então, eu me senti muito à vontade. Eu, apesar de já ter cantado para muita gente, eu não tenho muito com entrevista, com câmera, sabe? Aquele negócio de tá valendo, eu fico um pouco travado, assim, nunca fiquei muito à vontade, sabe? Mas aqui eu me senti super à vontade, foi super legal, foi meu primeira entrevista em podcast, né? Eu legal. Já tinha, com o Ezequiel, já tinha feito algumas já em rádio, até TV, com o Tempo Livre a gente foi na IPTV, é sempre uma experiência nova, e aqui, pô, vai ficar marcado para mim para sempre. Foi um prazerzaço, né? Foi demais. O prazer é nosso. A gente gostou bastante também. Eu gostei muito. Eu sou seu fã. Muito obrigado. Eu sempre que posso, eu assisto. Eu também, eu vejo suas crônicas lá. Né? Tá bom. Aliás, já que você falou isso, você vai levar de presente um livro meu. Então nós vamos ter que trocar. Vamos trocar? Você vai se vingar de mim? Nós vamos trocar, porque vai ser um insulto eu voltar com esse CD aqui. Nem que você não escute, mas guarde. Eu vou escutar. Poxa, eu gosto dele. E vai prestar. Eu vou, com certeza. Sim. Muito obrigado, agradeço demais. Não tem alta literatura, são crônicas comuns, iguais essas que você lê. Isso, Que bom, muito obrigado, agradeço sim. E... Peraí, deixa eu mostrar então, mostra lá. Tá pronto. Aqui, Edgar Jorge. Show de bola. Partes de mim. Muito bom, é isso, Fernando? Muito bom, é isso.
Juca. Pode ler que você vai gostar, viu? Vou, né? Ele é humilde, mas você vai gostar. Juca, muito obrigado pelo seu tempo, pela seu tempo livre. Meu Né? tempo livre. Nós executamos bem, fomos o bom executors aqui da nossa missão. Isso. Né? Por falar, pelo seu tempo livre, para falar do Dediucas e Criamos asas na história da música também. Sim, sim. Bom, a gente faz aí Começo de tudo. o nosso melhor aí para Muito obrigado, eu que agradeço. contar as histórias. Foi muito bom, palavreada. É isso aí. Gente, relevante, papo interessante. Interessante. Opa, Então, gente interessante, papo relevante, né? De qualquer lado que a gente, É um trocadilho. leia. Muito obrigado Muito pelo obrigado. seu tempo. Obrigado a vocês. Valeu, E aí a gente obrigado. fecha, né? Mais esse Palavraiada, diretamente dos estúdios da Unifia. E até outra hora. Tchau. Tchau, tchau.